Deixar para ele. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém? Amém ou não amém? Pega a sua Bíblia, você que trouxe, você que não trouxe, acompanhe aqui na TV. Nós vamos fazer menção do texto bíblico que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 7. Vamos fazer 3 leituras bíblicas. Colossenses, capítulo 1, versículo 7 e o 8. Glória a Deus. Quero bendizer a Deus por essa data, por esse dia, por esse momento tão especial que é celebrar e agradecer por mais uma primavera, mais um ano de vida do pastor Rafael Ramalhete, pastor desta amada igreja, aniversário de casamento. Eu tive o prazer de estar aqui. Como passa rápido, né? Como voa o tempo, ele não nos espera. Dizem que é 32, pastor. Eu vou contar um segredo, nós estamos a mesma idade. Dizem que quem tem 32 anos é mais bonito, né? Glória a Deus. Eu sei que não parece, eu pareço ter 15 anos, mas eu tenho 32 também. Pastor Rafael também é um garotão, abençoado. E eu fico feliz de fazer parte dessa história. Desde que eu vim morar em Guarapari, tive o privilégio de tê-lo como amigo. E até hoje estamos em Cristo unidos, pregando o Evangelho. Ele começou muito novo, eu também comecei muito novo. Comecei a pregar e dirigir igreja com 17 anos. O pastor Rafael, 17, 18, né? Também, muito novo. E graças a Deus, o nome do Senhor tem sido glorificado. E fica aqui, pastor, a minha palavra de gratidão à sua vida, parabenizando, que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus. Também louvo a Deus pela vida da minha esposa, pastora Patrícia, minha filha Isabelle, meu filho Pedro Lucas, que estão aqui me acompanhando nesta noite de domingo. Meus irmãos, o texto que vamos ler é um texto que fala-nos de um homem empenhado, que Paulo traz para ele um elogio, traz para ele algumas recomendações. E eu tenho nessa noite de domingo essa grande oportunidade de não só pregar e falar para o pastor da igreja, mas falar para toda a igreja como um todo, como um corpo. Então a mensagem que vem para trazer essa expectativa, para trazer essa consolação, essa edificação para o pastor, é a mesma palavra que traz edificação para o corpo e a noiva de Cristo. Como foi dito aqui pelo nosso amado irmão, não é porque é um culto de gratidão que o Espírito Santo não está operando, não está falando conosco. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 no nome dele, ele vai estar. Então ele está presente aqui. Você pode dizer glória a Deus. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 7 e o verso 8. Diz assim o texto bíblico: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade ou vosso amor no Espírito. Agora um pouquinho mais à frente, capítulo 4, versículo 12 e o 13. Algumas páginas à frente, Colossenses capítulo 4, versículo 12 e o 13, diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Vou ler o versículo de número 12 novamente. Depois nós vamos para Filemon e aí finalizamos a leitura. Saúda-vos Epáfras,
que é um dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Versículo 13: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós. Que palavra poderosa! Zelo, cuidado. Grande zelo por ele mesmo? Não, por vós. E pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis, que eram outras duas cidades. Filemon, mais à frente um pouquinho, só tem um capítulo, é capítulo único. O verso que vamos ler é o verso 23. Filemon só tem um capítulo, o verso é o 23. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Irmão, respira fundo e diga amém. Pensa, agora sim, ficou bonito. Meus irmãos, em breves palavras, não vou me estender muito, vou ser breve naquilo que o Senhor propôs em meu coração para partilhar com a igreja de Cristo que está aqui reunida, unida e bonita nessa noite de domingo tão especial e abençoada. Queridos irmãos, o texto que acabamos de ler foi escrito pelo apóstolo Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, o homem escolhido por Deus para ser o apóstolo dos gentios, pregador das multidões, o homem que foi aonde ninguém foi, pregou aonde ninguém pregou, evangelizou aonde ninguém evangelizou. Esse homem que tinha sobre os seus ombros a missão de executar e explanar a palavra de Deus a lugares longínquos, a lugares ainda inexplorados da fé, que era a Ásia, lugares da Ásia, a Europa, partes também lá para os confins da terra, onde ele vai explanar e levar o evangelho de Jesus Cristo para todos os gentios que não faziam parte da circuncisão, eram chamados incircuncisos, gentios. E Paulo, por pregar o evangelho, em uma determinada fase da sua vida, ele é julgado, ele é preso. E quando Paulo é preso, o que acontece com ele, pastor? Ele desanima, ele vai chorar, ele se enfraquece? Não, pelo contrário. Quando Paulo é preso, ele começa a ter uma força inexplicável dentro dele. O Espírito Santo começa a impulsionar na vida de Paulo grandes revelações que trazem à mente de Paulo e para a igreja de Cristo palavras poderosas. Se você não sabe, Paulo escreveu quatro epístolas, 4 livros dentro da prisão. São chamadas epístolas das prisões: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas 4 cartas Paulo escreve em um período sombrio da sua vida. E eu quero abrir aqui um parênteses para dizer uma coisa para você. Eu não sei qual é o período que você está vivendo, se é um período alegre, feliz, glória a Deus. Mas se for um período triste, turbulento, talvez você está com algum problema no teu casamento, na tua família, no teu emprego, na tua mente, alguma coisa que ninguém saiba nem que você está passando. Eu vim aqui nessa noite para dizer algo para você. Deus tem para te revelar nos momentos mais difíceis da sua vida coisas inexplicáveis e gloriosas. Ele, nos momentos mais difíceis que enfrentamos, não nos desampara, não nos abandona, não nos deixa só. Ele nos toma pela nossa mão direita e diz: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. São nesses momentos que estamos desamparados, que estamos sozinhos, que achamos que ninguém lembra de nós. Se o seu pastor tivesse algumas horas para tomar esse microfone e falar dos tempos sombrios que ele viveu, ele poderia falar. Alguns eu acompanhei, alguns estive perto, alguns eu conversei. Mas não foram esses momentos
que o fizeram parar. Esses momentos fizeram crescer. Esses momentos o fizeram se projetar. E talvez você que está aqui reunido nessa noite está dizendo: pastor, estou enfrentando coisas complicadas. Talvez um problema financeiro, um problema de saúde. E eu sou boca de Deus essa noite para dizer algo para você. É nesse momento de luta, é nesse momento de provação e de angústia que Deus vai fazer você crescer. Se você acredita, levante a sua mão e diga glória a Deus. São esses momentos que nos impulsionam. E Paulo preso tem revelações. Quando você pega a carta aos Efésios, você encontra coisas poderosíssimas. Você encontra Paulo falando de batalha espiritual, Paulo falando de oração, Paulo falando: por essa causa me ponho de joelhos. Paulo descartando as possibilidades de parar na caminhada. Vamos avante, no dia mau Ele vai nos fortalecer. Quando você pega Filipenses, que é chamado a carta da alegria, da gratidão, você não consegue associar, imaginar que Paulo estava vivendo a pior fase da vida dele, preso. Mas não é porque ele estava preso com o seu corpo, não é porque ele estava recluso da liberdade, que ele iria parar na sua caminhada. O corpo dele estava preso, mas a oração dele não estava. O corpo dele estava em um local limitado, mas a oração, a voz, a mente, o espírito de Paulo não estava. Podem tentar nos prender de qualquer forma que for, podem tentar nos paralisar de qualquer forma, podem tentar nos impossibilitar de fazer coisas para Deus, mas a nossa oração nunca será impossibilitada. A nossa oração não tem limite. A nossa comunhão com Deus não tem limites. Ela é ilimitável. Ela é poderosa, rompe os limites da nossa mente, os limites das coisas dessa terra. Então, se você está vivendo um tempo difícil, entenda uma coisa e saia daqui com isso no teu coração. Esse período vai te fazer crescer, esse período vai te dar experiência. Isso que você está enfrentando vai fazer você amadurecer, e lá na frente você vai dizer: só o Senhor é Deus e Ele é poderoso, porque Ele me deu vitória. Paulo escreve essas cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E na carta que nós lemos em Colossenses, Paulo ele fala de um personagem. Ele fala de um homem que o ajudou, e que no último texto bíblico que lemos, no livro de Filemão, fala que ele foi companheiro de Paulo nas prisões. Ele foi companheiro de Paulo naquele momento que ele estava de adversidade. Porque no momento que você precisa e você fala assim: poxa, eu precisava de um ombro amigo, Deus sempre vai levantar alguém para compartilhar com você. Deus vai levantar companheiros para chorar com você, para te dar a mão e falar: conta comigo. Talvez eu não tenha nem palavras, mas só a presença, só um ombro amigo para você chorar comigo, se alegrar comigo, já é o suficiente. E esse homem chamado Epáfras foi um desses. O nome Epáfras tem a origem no grego, que é a diminuição do nome Epafrodito. Epafrodito é um outro personagem bíblico. Alguns teólogos sugerem que é a mesma pessoa, o mesmo personagem, mas tendo uma visão mais acurada do texto, uma exegese do texto, procurando sobre fundamentos bíblicos e extrabíblicos, nós chegamos à conclusão de que Epáfras é uma pessoa e Epafrodito é outra pessoa totalmente diferente. São dois obreiros diferentes. Por mais que o nome tenha similaridade, mas eles são personagens diferenciados. Esse nome significa aquele que foi agraciado, gracioso, aquele que é benigno, gracioso, tem graça. Olha que interessante, um homem que está preso com Paulo, mas ele foi agraciado por Deus. Pastor Rafael, o senhor foi agraciado por Deus. Deus lhe agraciou, primeiro com a sua vida, com a sua família, com o seu ministério. E o senhor sabe das suas prisões, porque quem prega, quem é pastor, sabe das prisões que nós temos.
mas no meio dessas prisões, a graça de Deus, ela não foi tirada, ela está contigo todos os dias da sua vida. Esse homem chamado Epáfras, agraciado, ele tem algumas colocações de Paulo, algumas palavras que são atribuídas a ele. No texto que lemos primeiramente em Colossenses capítulo 1, versículo 7, Paulo diz que a igreja de Colosso, que foi fundada por Epáfras, aprendeu com ele ensinou a igreja. Então a missão primária de um pastor é ensinar os santos, os discípulos, os servos de Deus. Ele ensina. Para ensinar, ele precisou aprender, ele precisou se dedicar para que pudesse ensinar. Essa é a primeira missão, ser um ensinador. Segundo, Paulo diz que ele é nosso amado conservo. A segunda característica de Epáfras é que ele era um conservo. Servo, estava junto, conservo, era alguém que servia aquela comunidade. O pastor, ele é o servo dos servos. Ele está tirando o melhor que ele tem do seu tempo, o melhor do seu conhecimento. Ele tira aqueles momentos que ele poderia estar em lazer, em família, para ir visitar, para orar, para aconselhar, para dar uma palavra, para instruir alguém. Então ele está tirando aqueles momentos que seriam benéficos para ele, para servir a outras pessoas. O ministério pastoral é chorar com aqueles que estão desesperados. O ministério pastoral é desde discipular e ensinar, até o casamento, até a bênção dos filhos, até o velório, que é uma das partes mais difíceis de um ministério, que é dar um até logo a alguém. Eu digo que o servo de Deus não recebe um adeus, mas é um até logo, um até breve, porque breve nós nos vamos nos encontrar. O ministério é tudo isso, é ser servo. Quantas vezes meu telefone tocou e falou: pastor, de madrugada fulano morreu. Você tem que se arrumar. Outro dia se tem trabalho ou não, ninguém quer saber, não é, pastor? E você tem que ser servo, conservo. Essa é a segunda característica, servir. Louve a Deus pelo seu pastor, que serve a igreja, que serve a sua vida, que serve a você. Eu costumo dizer que quem não serve para servir, não serve para existir. Nós somos servos para trazer às pessoas o que Deus tem nos entregado. Terceira coisa, para caminharmos já para o fim da mensagem: ele é um fiel ministro de Cristo. Ele é um ensinador, ele é um conservo. E no versículo 7 diz que é para vós um fiel ministro de Cristo. Eu poderia citar aqui milhares, centenas e milhares de características do que é ser um fiel ministro de Cristo, do que é ser um bom ministro de Cristo. Mas algumas coisas para destacarmos aqui que um fiel ministro de Cristo transmite são as suas ações, é o seu exemplo, é a sua vida. Porque as palavras o vento leva, mas as ações ninguém pode contestar. Podem falar mal de um ministro de Cristo, mas alguém que é inteligente vai falar: peraí, você está falando algo que não condiz com as ações desta pessoa. Porque o que nós fazemos é mais importante do que o que nós falamos. Um fiel ministro de Cristo, ele é um exemplo. Paulo vai dizer assim, algo que ele vai às raias do nosso pensamento e nos dá para um nó na mente. Paulo diz assim: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós podemos usar esta palavra hoje? Louve a Deus porque o seu pastor pode usar. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Exemplo. O fiel ministro de Cristo, ele é exemplo. Ele é o primeiro a colocar a mão, ele é o primeiro a estar presente, ele é o primeiro a trabalhar, ele é o primeiro a se empenhar. Primeiro a obra, depois ele. Essa é uma característica de um fiel ministro de Cristo. Prosseguindo, nós lemos também Colossenses capítulo 4, verso 12, onde nós vamos concluir esta mensagem. Paulo vai dizer que saúda-vos Epáfras, que é um dos vossos, ou seja, é um
morador daquela cidade, natural daquela cidade, concidadão daquela cidade, servo de Cristo. Ele vai dar mais algumas características: servo de Cristo, ou seja, ele nasceu de novo, ele é um discípulo de Cristo. Permita-me dizer, queridos, que nós estamos vivendo um momento de profissionais do púlpito. Nós estamos vivendo um momento de profissionais da igreja. Estamos vivendo um momento de profissionais das mega igrejas. Vamos alugar um local num hotel e vamos colocar um trabalho, se der certo Deus, se não der, profissionais. O seu pastor está aqui dia e noite chorando. O seu pastor vem de uma história de congregações, o seu pastor vem de uma história de trabalhos e está firme. Então dê valor para pessoas que são servos de Deus. Não se iluda com os profissionais que aparecem hoje em dia. Dê valor para quem é servo de Deus, tem caráter, nasceu de novo, tem exemplo. Ele é servo de Cristo. Versículo 12, prosseguindo, diz que ele combate, combatendo sempre por vós em orações. O que é combater? O que vem à sua mente quando eu falo combater? Lutar, guerrear, pelejar, batalhar. O que a Ucrânia está fazendo com a Rússia? Combatendo, resistindo aqueles malignos que estão tentando dissuadir uma nação. Estão combatendo, lutando. E o pastor, além de ser pastor, de aconselhar, de pregar, de ensinar, ele é um combatente, porque ele não combate só com as coisas da terra, ele não combate só com as coisas desse mundo, ele não combate só com as coisas visíveis que nós podemos contemplar, apalpar e tocar, mas ele combate também no mundo espiritual, aonde nós não podemos enxergar e ver. É uma luta, é uma batalha que está em uma outra atmosfera. E o texto bíblico diz que Epáfras combatia em oração pela igreja de Colossos. Epáfras dobrava o joelho e falava: Senhor, livra aquele irmão, aquela irmã do laço do mal. Senhor, livra da obra maligna. Senhor, acampa os teus anjos. Às vezes você está na tua casa com a tua família e o teu pastor está de joelho dobrado dizendo: Deus, envia anjos para livrar aquela pessoa. Às vezes você está saindo de férias com o teu carro e o teu pastor está de joelho dizendo: Deus, não deixa sofrer um acidente, não deixa, Senhor, o caminhão encontrar, colidir, não deixa, Senhor, o carro ter problema, mas guarda e sustenta. Isso é um combate, é uma guerra. Estamos em uma guerra espiritual, onde nós precisamos das armaduras, onde nós precisamos das munições. Segundo aos Coríntios capítulo 10, verso 4, diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Não é uma pistola, não é um fuzil, não é uma faca, não é uma arma branca, não é uma arma com munição. Mas o texto bíblico diz que as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Queridos, essa noite o Senhor está armando a igreja, está armando o pastor da igreja, o pastor que tem os joelhos no chão orando, intercedendo, mas ele também arma a igreja para orar por ele, porque enquanto ele ora por você, o Senhor responde, e você ora pela vida do seu pastor, e o Senhor está testificando, guardando e protegendo. Levante a sua mão para o céu, levante as suas mãos para o céu. Eu quero profetizar na tua vida o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, as sandálias da preparação do Evangelho, as armas espirituais. Receba nesta noite o desejo de orar mais pelo teu pastor, pela tua igreja. Receba nesta noite um avivamento, uma graça, uma glória para você sentir queimar na tua alma. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Combatendo sempre por vós. Nós vemos guerras que pessoas que estão desapercebidas não veem. Se aliste para essa guerra, entre nesta batalha, sabendo que você vai sair dela vencedor. Vou começar a encerrar. O
apóstolo Paulo escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, estou no final de carreira. Vou te dizer uma coisa, Timóteo: eu combati o bom combate, terminei a carreira. Desanimei, desviei, guardei a fé. Paulo está dizendo: eu combati o bom combate. Irmãos, quando eu leio esse texto e falo sobre ele, eu sempre digo que o único que eu aceito na Bíblia depois de Jesus, Pedro sofreu, mas Paulo sofreu muito mais. Eu entenderia se Paulo dissesse: combati o mau combate. Eu entenderia perfeitamente, porque ele chorou, ele sofreu, ele naufragou, ele tomou chibatada, ele foi apedrejado, sofreu, igual arroz de terceira. Ele sofreu, apanhou, mas ele vai dizer no final da sua vida: ei, eu chorei, eu sofri, me desampararam, mas ele foi um combate bom. O combate me deixou marcas no corpo, mas foi um bom combate, porque o que está me esperando é muito maior do que o que eu posso ver. Ei, irmão, chorando, triste, falando mal de você, se levantando, ei, não se preocupa, continua no combate, continua acreditando que quem te alistou, quem te chamou, é maior do que qualquer problema que você possa enfrentar na sua vida. Para que vos conserveis. Aí vem o final do texto. Pastor, posso pedir que a igreja fique de pé? Fique de pé, por favor, queridos. Fique de pé. Paulo fala das qualificações. Agora Paulo vai falar do resultado. O que isso traria para a igreja? Por que Epáfras era assim? Porque ele tinha um propósito. E esse propósito, ele tinha 3 palavras. Tinha 3 colocações. A primeira colocação era: para que vos conserveis firmes. O que é algo firme? Algo sólido. Não é algo fraco. Não é algo que desmancha fácil. É algo firme. O propósito do seu pastor é que você esteja firme. Irmão, permita-me ser muito sincero. Vivemos uma geração instável. É falar da geração Nutella, né? A geração fraca. Dá glória a Deus hoje, amanhã já está no mundo. Hoje está feliz, amanhã já não quer mais saber de Deus. É uma geração fraca. O teu pastor quer que você seja forte. Paulo diz que o propósito de Epáfras era que eles vos conservassem firmes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, porque redor estão os anjos, bramando como leão. Ele não é um leão. O leão é Jesus. Ele reproduz um som como, semelhante a um leão, imitador, que ele imita tudo que é de Deus, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quem está fraquinho, quem está longe do rebanho, ele vai ser tragado. Mas o teu pastor não quer isso. O teu pastor quer que você esteja dentro do rebanho. Ele quer que ao redor de você estejam os anjos te protegendo. Ele quer que você esteja tão firme que você possa ter motivações e o teu pastor olhar para você e falar: você é exemplo para mim, você me motiva, porque você está firmado na rocha que é Cristo. Eu sou boca de Deus para você, e nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida que você não vai mais ter fraquejar e não vai mais ser fraco na fé. A partir dessa noite eu quero profetizar na tua vida que você vai estar firmado a cada dia na rocha. Chorando ou não chorando, triste ou não triste, você não vai deixar de estar na igreja. Para baixo, para cima, independente da situação. Ah, hoje eu não vou para a igreja, isso não vai existir mais. A partir dessa noite eu quero declarar na tua vida uma força espiritual do céu para você avançar. Esteja firmado. Segundo, perfeitos.
Essa palavra perfeito aqui não é a perfeição de alcançar 100%. Essa palavra perfeito aqui no grego, ela conota alguém que se dedica a ser melhor. Perfeito ninguém vai ser, nem Paulo foi. Paulo, quando ficava virado, entregava os outros a Satanás. Só lê a Bíblia. Perfeito é buscar ser melhor a cada dia, é melhorar, se aperfeiçoar. Você vai se aperfeiçoar todos os dias da tua vida. Terceiro, consumados em toda a vontade de Deus. Consumar é terminar, é concluir. A obra de Deus vai ser concluída com perfeição na tua vida. A obra de Deus vai ser efetivada. Pastor, estou orando pela minha casa. Aí a missionária Rosa deu um testemunho aqui muito bonito. O Senhor está trabalhando na sua família. E eu quero declarar que Ele vai fazer isso também na sua casa. Ele vai fazer isso também pelos seus. Se você crer, diga glória a Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Zelo é cuidado, é carinho. Eu quero parabenizar o pastor Rafael pelo zelo com esta casa. Eu particularmente, que prego em muitas igrejas em Guarapari e em outras cidades, vejo quão difícil é colocar na cabeça de um pastor que precisa investir na igreja. Investir em instrumento, investir na climatização, investir na mídia. Tem pastores que deixam acabar tudo, ficar destruído, para depois comprar um novo. Então vocês têm um pastor que tem cuidado dessa casa, tem zelo, não só com a parte física, mas zelo com as almas, em visitar, em procurar, em atender, em mandar mensagem, em se preocupar. Isso hoje está tão difícil. Você tem um pastor que liga para você, que manda uma mensagem demonstrando preocupação com a sua alma. Isso é zelo. A Bíblia diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Pastor Rafael, parabéns pelo zelo. Que o Senhor lhe prospere 100 vezes por um nessa terra, pelo cuidado com a igreja. Queridos, e agora eu encerro a mensagem pedindo que você levante as mãos aqui para frente. Pastor, por favor, vem aqui, junto com a sua esposa. Eu quero pedir que você levante as tuas mãos para nós orarmos por esta família tão abençoada, família pastoral desse ministério, pastor Rafael, missionária Jennifer, Rafaele. E vamos pedir ao Senhor que fortaleça o seu servo. Vamos pedir ao Senhor que esteja agraciando a ele. Se eu não me engano, fui eu que preguei ano passado, no ano retrasado, no aniversário do pastor. Está me vindo à mente esse mesmo momento. E eu fico feliz de mais uma noite estar aqui mais uma vez com os irmãos e vendo a obra de Deus caminhando, vendo o pastor firme, vendo as coisas de Deus encaixando. E se o seu pastor está bem, você vai estar bem, porque ele vai cuidar de você com amor. Levante as mãos. Tem gente com a mão abaixada, levante as mãos para cá. Vamos interceder. Vamos pedir a Deus pelas emoções do teu pastor, que às vezes está sorrindo para você, mas chorando por dentro. Às vezes ele vai na sua casa e você trata ele tão bem, mas você não imagina as coisas que estão no coração dele. E ele te trata bem, te dá uma palavra, mas só o Senhor conhece o coração da esposa do pastor, o coração do pastor, a filha do pastor que vai crescer. Mas nós vamos declarar sobre eles agora a graça, vamos declarar sobre ele a unção do Espírito. Aleluia. Vamos orar, vamos interceder. Senhor nosso Deus, maravilhoso, eterno, glorioso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome porque o Senhor é grande, o Senhor é fiel e verdadeiro nesta família, nesta casa.
Senhor, e como igreja unidos nesse propósito, nós declaramos sobre eles, Senhor, toda sorte de bênção. Nós declaramos sobre o pastor Rafael Ramalhete, Senhor, sobre a missionária Jennifer, sobre a Rafaele. Nós declaramos sobre eles saúde. Nós declaramos sobre eles prosperidade. Nós declaramos sobre eles, Senhor, a inteligência emocional para lidar com todos os problemas. Nós declaramos, Senhor, sobre esta família a unção do Teu Espírito Santo para pisar serpentes e escorpiões. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará danos, pois o Senhor nos deu esse poder e essa autoridade. Ó Deus, eu declaro sobre eles esta autoridade de expulsar demônios. Que o Senhor continue usando eles no mundo espiritual, Senhor, como uma boca profética, como a palavra, Senhor, do céu. E aonde colocarem a planta dos pés, Senhor, como foi lido aqui pela missionária Rosa, o Senhor possa dar por herança, o Senhor possa abençoá-los, Senhor, onde eles chegarem, seja luz nesse mundo de trevas, Senhor. Continua, Deus, dando zelo a eles, zelo, cuidado, amor, Senhor, e fortalecendo eles, ó Deus, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, cobre eles com a Tua graça, cobre eles com o Teu sangue, cobre eles, Senhor, com as Tuas entranhas de misericórdias, e leva-os, Senhor, a lugares grandiosos, leva-os, Senhor, a cidades, nações e lugares, leva-os, Senhor, a povos, leva-os, Senhor, a conquistar almas para o Teu reino, e o Teu nome ser glorificado. E a igreja do Senhor, que tem autoridade para profetizar, você vai dizer assim comigo, em nome de Jesus. Repita após mim, por favor. Diga: eu vos abençoo com toda sorte de bênção. Diga em nome de Jesus. Diga assim: pastor Rafael, a sua vitória, a sua alegria é a minha alegria. Diga assim: não diga mais forte, diga: eu estou orando e acreditando que a sua família será poderosa nessa terra, para a glória de Deus. Só quem acredita bate palma, glorifique ao Senhor. Aleluia, queridos, já estou encerrando. Estou devolvendo o microfone. Pastor Rafael, muito obrigado. Mais uma vez, externo as minhas felicitações à sua vida. Que Deus em Cristo possa continuar fazendo maravilhas. Obrigado, eu devolvo o microfone. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor, irmãos.